Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Pedro e eu falo nesse canal sobre fotografia, sobre viagem, sobre a minha vida basicamente, sobre a minha vida fora do meu trabalho. E hoje eu vou contar para vocês então qual é o material que eu utilizo para fotografar retratos, porque que ele é um pouco não convencional. Quando você começa a fotografar, que você está começando a entrar no mundo da fotografia e você começa a decidir quais equipamentos utilizar, é muito importante que você meio que saiba o que você quer fotografar. E pode ser que você goste de fotografar viagens, pode ser que você goste de fotografar produtos, alimentos, pessoas. Então existem diversos nichos de fotografia que você pode trabalhar, né? E um deles é a fotografia de pessoas, retratos, basicamente. E além de fotografia de pessoas, você pode fazer retratos de família, de eventos. Então, cada tipo de nicho exige um certo material. Quando a gente fala de retratos, é muito comum a gente começar a utilizar lentes fixas, que a gente chama, tá? Se você está começando bem na fotografia agora, deixe nos comentários quais tipos de conteúdo você gostaria que eu trouxesse, que eu posso responder para vocês especificamente. Então faz 10 anos que eu trabalho como hobby na fotografia, tá? Então a fotografia é meu hobby, eu não trabalho como fotógrafo profissionalmente, mas eu quase me profissionalizei. Então eu tenho uma certa experiência já, fotografando pessoas, né? Se você quiser seguir no Instagram ali, é NumberMag, você vai ver alguns tipos de fotografia e a minha especialidade é fotografia feminina. Então, para fotografia feminina, né, como são pessoas também, como são pessoas no caso, eu também precisei desenvolver então um tipo de estética que eu gostaria de atingir com as minhas fotografias. E essa estética, ela chegou num nível que quando eu fotografava pessoas muito de perto, eu comecei a utilizar o que ninguém utiliza, que é a câmera que eu utilizo hoje. Quando você começa a aprender a fotografar, as pessoas começam a falar para você utilizar lentes fixas, que elas são realmente melhores para esse estilo, mas elas são muito comerciais. Eu acho que elas têm uma identidade muito genérica. E como que eu fiz então para fugir dessa generalização, de ser um pouco diferente no que eu faço? Eu utilizo uma lente macro. Então a lente macro, eu utilizo Nikkor, né, tipo Nikon. Então eu comprei uma lente macro, e essa é uma lente macro 60mm. Então as pessoas começam a falar que você pode usar lentes de 50, de 35, de 85 para retratos fixas, mas eu comecei com uma lente macro. Por quê? Porque a lente macro ela tem um campo de foco muito fino, muito estreito. E esse campo me permite dar uma característica muito predominante na minha fotografia, que é ter uma área muito fina de foco e o resto desfocado. Dependendo do tipo de fotografia que você faz, isso pode não ser aconselhado, porque dependendo da quantidade de foco que você quer no teu frame, uma lente macro não vai te resolver, não vai te ajudar, porque ela tem uma profundidade de campo muito pequena, e aí você vai ter focos muito restritos. Mas para mim funciona muito bem. Outra coisa que eu coloco na frente da lente para fotografar é um filtro Pro Mist. Você não vai conseguir ver agora nessa câmera, aqui ao vivo, mas ela cria ele dá uma difusão nas luzes, nas bordas. Então ele dá aquele efeito de sonho, sabe? Parece que a câmera está suja, que a lente está suja, mas na verdade é esse filtro Pro Mist que tem uma difusão da luz um pouco maior. Então esse é o meu segredo para fotografar retratos. Eu utilizo uma lente fixa macro de 60mm, 2.8, em vez de usar a 50, como eles chamam, né, ou a 35. Então uso uma lente macro 60mm e um filtro difusor na frente. Isso dá muita característica, muita textura para as minhas fotos, como vocês podem ver aqui, né, passando no vídeo. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e se inscreva nesse canal para eu trazer mais dicas de fotografia. Eu não falo só de fotografia nesse canal, mas também sobre a minha vida em geral. E se você gostou, deixa aí seu like. Se você quer saber mais sobre fotografia, inscreva-se aí no canal. E é isso. Deixe
também seus comentários, se você quiser que eu responda uma pergunta em específico, que eu vou ficar feliz em responder. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Não, essa é mais nova. Não, é antiga já. É. Bem antiga. O Levoa, cara, começou de novo. Tem carrinho ali também. Onde? Nem teve aquele dia. Pode não tá fechado. Aí, tipo assim, a GoPro é massa porque a tela dele é no própria câmera, né? Então você enxerga. Aqui você não tem, mas a ideia é massa porque você pode, tipo, ter o feedback aqui, tipo, ao vivo, né? Mas você é meio pai, assim, então, ter esse monitor fora. Aham. Sim. Os fantasmas do... E a abertura dela é muito grande, né? Então, tipo assim, pega muita coisa. Depois tem que cortar no vídeo se quiser detalhar alguma parada e tal. Mas se não é só filmar assim. Tipo isso. Olá, tudo bem? Boa tarde, filho. Boa tarde, tudo bem? Eu vou querer... Bora. Essa é a minha casa. Mostrando aí pra vocês. Beijos.